Você já imaginou como seria se o maior ícone da música brasileira nunca tivesse existido? Fica até o final que você vai descobrir como um acidente quase apagou Roberto Carlos da história para sempre. Imagina só a cena. Uma festa de São Pedro animada, crianças correndo de um lado para o outro, o cheiro de quentão no ar e o som de sanfona ecoando pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim. Era uma dessas tardes quentes de junho de 1947, daquelas que marcam a infância de qualquer criança do interior. Mas para um menino de apenas 6 anos, essa tarde seria diferente de todas as outras que ele já havia vivido. Roberto Carlos Braga, esse era o nome completo do garoto, estava ali brincando como qualquer criança faria. Cabelo despenteado, roupinha simples, aquele sorriso largo que já mostrava personalidade, carismática que o mundo inteiro conheceria décadas depois. Ele corria entre os adultos, observava as barracas, sentia aquela energia contagiante que só as festas populares conseguem criar. Ninguém ali poderia imaginar que, em questão de minutos, a vida daquele menino seria dividida em um antes e um depois para sempre. Porque às vezes o destino tem dessas pegadinhas cruéis, onde um segundo de distração pode mudar tudo, absolutamente tudo. A linha férrea passava bem pertinho da festa. Era algo comum na época. Essas celebrações aconteciam nos espaços disponíveis, e a proximidade com os trilhos nunca havia sido um problema. As crianças estavam acostumadas com o barulho dos trens, com o apito que anunciava a chegada, com toda aquela rotina ferroviária que fazia parte do cotidiano da cidade. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Roberto, como qualquer criança curiosa e cheia de energia, se afastou um pouco do grupo. Talvez estivesse correndo atrás de uma bola, ou perseguindo um amiguinho, ou simplesmente explorando os arredores, como crianças fazem naturalmente. O fato é que ele se aproximou dos trilhos no momento mais perigoso possível. O trem estava chegando, e não era um desses trens lentos de carga pesada que dava tempo de ouvir e se afastar. Era uma locomotiva em velocidade normal, transportando passageiros entre as cidades, seguindo seu cronograma regular, sem suspeitar que uma tragédia estava prestes a acontecer. Imagine a cena por um momento. Um menino distraído, a máquina de ferro se aproximando com toda a sua força, o barulho da festa mascarando o som dos trilhos, e os adultos ocupados demais com suas conversas e comemorações para perceber o perigo iminente. É uma daquelas situações que parecem acontecer em câmera lenta quando olhamos para trás, mas que na realidade se desenvolvem em questão de segundos. O impacto foi inevitável. A locomotiva atingiu Roberto Carlos com uma força descomunal, uma força que nenhuma criança de 6 anos deveria jamais enfrentar. O som do acidente cortou o ar festivo como um raio, transformando a alegria em puro desespero num piscar de olhos. Os gritos se espalharam pela multidão, as pessoas correram em direção aos trilhos, e o que era uma festa se transformou no cenário mais desesperador que aquelas pessoas já haviam presenciado. Roberto foi arremessado longe dos trilhos, seu pequeno corpo machucado e ensanguentado. A perna direita havia sofrido o impacto mais devastador. Os ossos estavam estilhaçados, os músculos dilacerados, e era óbvio para qualquer um que olhasse que aquela perna nunca mais seria a mesma. Na verdade, era um milagre que o menino ainda estivesse vivo depois de um acidente tão brutal. Os primeiros socorros foram feitos ali mesmo, com os recursos precários que se tinha em 1947, numa cidade do interior. Não havia ambulâncias modernas. Não havia equipamentos sofisticados de resgate. Não havia nada além da boa vontade das pessoas e dos conhecimentos básicos de primeiros socorros que alguns moradores possuíam. Roberto foi levado às pressas para o hospital local, que também não tinha a estrutura que encontramos hoje em dia. Os médicos fizeram o que puderam com os recursos disponíveis, mas a situação era gravíssima. O menino havia perdido muito sangue, estava em estado de choque. E as lesões na perna eram tão severas que a amputação se tornou inevitável. Imagina o desespero dos pais naquele momento. Ver o filho, que há poucas horas estava brincando e rindo como qualquer criança, agora lutando pela vida numa cama de hospital. A sensação de impotência deve ter sido avassaladora. Aquela angústia de não poder fazer nada além de esperar e torcer para que tudo desse certo. E então veio a decisão mais difícil. Para salvar a vida de Roberto, seria necessário amputar parte da perna direita. Não havia alternativa. Era isso, ou correr o risco de perder o menino para sempre. Uma escolha que nenhum pai deveria ter que fazer, mas que se tornou a única opção viável naquelas circunstâncias. A cirurgia foi feita nas condições possíveis para a época. Roberto Carlos perdeu a parte inferior da perna direita, mas sua vida foi salva. Quando ele acordou da anestesia, ainda confuso e sentindo dor, teve que enfrentar uma realidade completamente nova.
Ele agora era uma criança com deficiência física. Imagine o impacto psicológico disso tudo numa mente de 6 anos. Numa idade em que a criança está descobrindo o mundo, desenvolvendo sua identidade, aprendendo a se relacionar com os outros, Roberto teve que lidar com uma mudança radical em sua condição física. De repente, ele era diferente das outras crianças. Precisaria aprender a andar de uma forma completamente nova. Enfrentaria olhares curiosos e talvez até preconceituosos. Os primeiros dias após a cirurgia foram os mais difíceis. A dor física era intensa, mas a dor emocional talvez fosse ainda pior. Roberto Carlos precisou aceitar sua nova realidade, aprender a conviver com a prótese que seria sua companheira para o resto da vida e descobrir maneiras de fazer tudo aquilo que fazia antes, só que de forma diferente. Muitas crianças na situação de Roberto poderiam ter se fechado para o mundo, desenvolvido traumas profundos ou simplesmente desistido de sonhar grande. O preconceito social da época em relação às pessoas com deficiência era ainda maior do que hoje, e as oportunidades eram muito mais limitadas. Era esperado que uma criança nessas condições tivesse uma vida mais restrita, menos ambiciosa. Mas Roberto Carlos não era uma criança qualquer. Mesmo aos 6 anos, ele já demonstrava uma força interior que impressionava todos ao redor. Em vez de se deixar abater pela tragédia, ele encarou sua nova condição como mais um desafio a ser superado. Com a ajuda da família, especialmente de sua mãe, Dona Laura, ele começou o longo processo de adaptação. Aprender a andar com a prótese foi uma batalha diária. Cada passo era uma conquista, cada movimento natural que ele conseguia fazer novamente era motivo de comemoração. A fisioterapia da época era bem diferente do que temos hoje, mais improvisada, baseada muito mais na tentativa e erro do que em protocolos científicos. Mas Roberto se dedicou a cada exercício, a cada tentativa, com uma determinação que surpreendia até os adultos. O mais impressionante é que ele nunca perdeu o interesse pela música. Mesmo durante o período mais difícil da recuperação, quando mal conseguia se locomover direito, Roberto continuava cantarolando, batucando com os dedos, prestando atenção em cada som que ouvia no rádio. Era como se a música fosse sua fonte de energia, sua motivação para continuar lutando. Na escola, ele enfrentou os primeiros desafios sociais. Algumas crianças ficavam curiosas com a prótese, outras faziam perguntas indiscretas. E sempre havia aqueles comentários maldosos que crianças podem fazer sem entender o impacto de suas palavras. Mas Roberto desenvolveu uma personalidade carismática que conquistava a todos. Sua simpatia natural, seu bom humor e sua paixão pela música faziam com que as pessoas se esquecessem rapidamente de sua deficiência. Foi nessa época que ele começou a cantar com mais frequência. Primeiro em casa, para a família, depois na escola, em pequenas apresentações. Sua voz já chamava atenção, tinha uma qualidade especial, uma capacidade de emocionar que ia muito além da técnica. E o mais interessante é que, quando Roberto estava cantando, ninguém prestava atenção na prótese. Todas as atenções se voltavam para aquela voz poderosa que brotava de um corpo tão pequeno. Conforme foi crescendo, Roberto Carlos se tornou cada vez mais habilidoso em lidar com sua condição física. Ele aprendeu a dançar, mesmo com a prótese. Descobriu maneiras de se movimentar no palco que disfarçavam sua limitação. Desenvolveu um estilo próprio, uma presença cênica que compensava qualquer restrição de mobilidade. Mas o mais importante de tudo é que ele nunca se viu como uma vítima. Roberto Carlos se enxergava como um sobrevivente, como alguém que havia passado por uma prova difícil e saído mais forte. Essa mentalidade foi fundamental para que ele não se limitasse, não se conformasse com sonhos pequenos por causa do acidente. Quando começou sua carreira artística na década de 1950, Roberto Carlos já tinha desenvolvido estratégias para que sua deficiência não fosse o foco principal. Ele escolhia roupas que disfarçavam a prótese, desenvolvia coreografias que se adequavam à sua condição e, principalmente, canalizava toda a sua energia para a música, fazendo com que o público se conectasse com sua arte, não com sua limitação física. É impressionante pensar como um acidente tão traumático, que poderia ter destruído os sonhos de qualquer pessoa, na verdade, acabou moldando o caráter de Roberto Carlos de uma forma positiva. A experiência de quase morrer aos 6 anos, de ter que aprender a viver de forma diferente, de enfrentar desafios que a maioria das pessoas nunca precisa enfrentar. Tudo isso contribuiu para formar a personalidade resiliente e determinada que conhecemos hoje. Durante toda sua carreira, Roberto Carlos raramente falou publicamente sobre o acidente. Ele sempre preferiu que o foco fosse sua música, seu sucesso, sua contribuição artística.
Não por vergonha, mas porque ele genuinamente não se definia pela sua deficiência. Para ele, aquilo era apenas uma característica física, não a essência de quem ele era. Essa postura é admirável em muitos aspectos. Numa época em que a sociedade ainda tinha muito preconceito e pena das pessoas com deficiência, Roberto Carlos escolheu ser visto simplesmente como um artista. Ele não queria ser o cantor que superou uma deficiência, ele queria ser reconhecido como um grande cantor. Ponto final. E conseguiu. Ao longo de décadas de carreira, Roberto Carlos se tornou um dos maiores nomes da música brasileira e mundial. Vendeu mais de 120 milhões de discos, conquistou fãs em todos os continentes, influenciou gerações de artistas e se tornou uma lenda viva da música popular. Suas canções emocionaram milhões de pessoas, trilharam sonoras de filmes e novelas, marcaram épocas e se tornaram patrimônio cultural do Brasil. Sucessos como Quero que Vá Tudo pro Inferno, Detalhes, Como é Grande o Meu Amor por Você, Eu Te Darei o Céu e tantos outros se tornaram hinos geracionais. O mais bonito de tudo é pensar que se aquele trem não tivesse atropelado Roberto Carlos em 1947, talvez ele fosse exatamente o mesmo artista que conhecemos hoje, porque sua genialidade musical, sua sensibilidade artística e seu carisma natural provavelmente não dependiam de sua experiência com a deficiência. Mas é impossível negar que aquela tragédia contribuiu para formar o homem forte, determinado e resiliente que se tornou. Roberto Carlos aprendeu desde muito cedo que a vida pode mudar drasticamente de um segundo para o outro, que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas que sempre podemos escolher como reagir às adversidades. Essa lição, aprendida de forma tão brutal aos 6 anos, certamente influenciou sua forma de encarar todos os desafios que vieram depois. Hoje, aos seus mais de 80 anos, Roberto Carlos continua sendo uma inspiração não apenas como artista, mas como ser humano. Sua história de superação mostra que não importa o que aconteça na nossa vida, sempre é possível encontrar forças para recomeçar, para sonhar grande, para não desistir dos nossos objetivos. Quantas pessoas já se inspiraram na trajetória de Roberto Carlos sem nem saber da tragédia que marcou sua infância? Quantas vezes suas músicas deram força para alguém que estava passando por momentos difíceis? É bonito pensar que aquele menino que quase morreu atropelado por um trem se tornou uma fonte de alegria e inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. A história de Roberto Carlos nos ensina que não somos definidos pelas tragédias que nos acontecem, mas pela forma como escolhemos lidar com elas, que é possível transformar dor em arte, limitação em motivação, trauma em força e, principalmente, que nunca devemos subestimar a capacidade humana de superação. Se Roberto Carlos tivesse desistido após o acidente, se tivesse se conformado com uma vida limitada por causa da deficiência, o Brasil e o mundo teriam perdido um de seus maiores talentos musicais. Felizmente, ele escolheu o caminho da superação, da perseverança, da transformação da adversidade em combustível para realizar seus sonhos. Por isso, da próxima vez que você ouvir uma música do rei Roberto Carlos, lembre-se desta história. Lembre-se de que por trás daquela voz poderosa e daqueles sucessos atemporais, existe uma história de coragem, de superação, de um menino que quase teve sua vida destruída aos 6 anos, mas que escolheu transformar sua dor em arte e sua limitação em motivação para conquistar o mundo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários qual música do Roberto Carlos mais marca sua vida.